Olá, bem-vindos ao Momento Escatológico. Eu sou o pastor Ademar Nogueira, da Ibrave Cumbica, e fico feliz em tê-lo comigo em mais esse vídeo. O vídeo que nós vamos ministrar, nós vamos falar sobre quem é Satanás e depois a consequência do seu pecado para ele mesmo. Então eu peço a sua atenção para esse vídeo, fique atento, compare muito bem as informações que forem aqui divulgadas, porque esse vídeo é bastante esclarecedor. Então eu começo lendo Ezequiel 28, onde nós temos aqui uma descrição a respeito da pessoa de Satanás. Aqui fala do rei de Tiro também, que foi um homem muito arrogante, prepotente, orgulhoso, e que pela grandeza que adquiriu, ele se considerou um deus também, e assim, ou seja, os mesmos sentimentos que permeou a mente de Satanás, permeou a dele. Mas a descrição de Ezequiel 28, a partir do verso 11 até o 18, não pode ser uma descrição de um homem, é a descrição do que aconteceu com o próprio Satanás. Então vamos ver o que diz aqui Ezequiel 28, de 11 a 17. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se fizeram os teus engates e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados para ti. Tu eras um querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pelas injustiças do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair no meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra perante os olhos de todos os que te contemplam. Então aqui está esse texto, Ezequiel 28, de 11 a 18. Como nós podemos perceber, fala de um rei, mas naturalmente não é essa profecia serviu em parte para o rei de Tiro, mas o texto não está falando do rei de Tiro, porque o rei de Tiro nunca esteve no Éden, nunca foi perfeito, nunca foi padrão de beleza, nem de formosura, nunca foi querubim e nunca esteve no Monte Santo de Deus. Então, quem esteve no Monte Santo de Deus, quem era um querubim, quem foi ungido para ministrar louvores a Deus nos céus, foi Satanás. Aí agora vamos a alguns detalhes. Satanás, qual é o nome deste anjo? Não há nome para ele. Se alguém disser que sabe qual é o nome de Satanás, ele está mentindo, porque não existe nome declarado para ele. Sabido é que ele é um anjo, não é? Então nós chamamos ele de diabo, de Satanás, de iníquo, tem um monte de nome aí. A própria Bíblia chama, os mais comuns é diabo e Satanás. Mas esses não são o nome dele. O nome original de Satanás não está revelado em nenhum lugar da Bíblia, mas ele tem, porque ele é uma pessoa, ele é um anjo, ele é um ser e ele tem o seu nome. Um dia nós o saberemos, mas até então ele não tem esse nome. Muitos dizem que antes de pecar, ele era chamado de Lúcifer. Também não é verdade isso. O nome Lúcifer aparece lá no século V, né, por volta do ano 400 e pouco,
é o Papa Jerônimo, ou São Jerônimo, como os católicos chamam, São Jerônimo, que fez uma tradução da Bíblia para o latim. Essa tradução recebeu o nome de Vulgata, e na Vulgata, Jerônimo colocou o nome de Lúcifer, porque lá em Isaías, que nós vamos ver daqui a pouco, Isaías capítulo 14, chama ele de filho da alva, não é? Filho da alva significa filho da luz. Então, no lugar de filho da luz, filho da alva, filho da luz, Jerônimo traduziu por Lúcifer, que quer dizer a mesma coisa, difusor, propagador de luz. Então, no entender de Jerônimo, quando esse anjo habitava no céu, ele era um propagador, um difusor de luz. Uma alusão ao que nós acabamos de ler aqui no livro do profeta Ezequiel, que as roupas deste anjo tinham um brilho específico, especial, quase que exclusivo. Diz que ele vivia, aquelas traduções mais arcaicas, mais antigas, diz que ele vivia no meio das pedras afogueadas. Em outras palavras, mais correta, ele vivia no brilho das pedras, ou seja, as suas vestes, a sua indumentária, ela irradiava luz, ela brilhava com intenso fulgor. Então, daí dizer então que ele era um difusor, um propagador de luz, não é? Mas tudo isso não é nome também, ele tem um nome. Mas então vejam vocês aqui, esse anjo, por que ele veio a pecar? Ele veio a pecar exatamente por isso. O grande problema das pessoas não é, das pessoas que são grandes, não é os outros derrubarem, é elas próprias caírem. Tanto que na Bíblia está escrito, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não diz cuide para que ninguém o derrube. É para você mesmo não cair. Porque os grandes, via de regra, muitas vezes têm poucos para confrontá-lo. Mas eles crescem tanto na sua ambição que acaba caindo. Foi o caso desse anjo. Nós vimos aqui, o texto fala que ele era aferidor de medidas, padrão de beleza. Estava no Jardim do Éden, ou seja, o Jardim do Éden, todos nós sabemos que originalmente ele é do céu, veio aqui para a terra e depois foi de volta, trasladado para o céu. Após a queda do homem, o Éden saiu daqui, tanto que a árvore da vida que estava aqui no Éden, na terra, está lá no céu, numa prova de que o Éden foi trasladado da terra para o céu. Então diz que ele vivia coberto de todas as pedras preciosas, as mais belas. Ele era um querubim. Querubim é um tipo de anjo específico, um anjo diferenciado. Os anjos estão estabelecidos em 4 categorias: anjos e arcanjos, e querubins e serafins. Anjos e arcanjos, via de regra, estão ligados à interação, ao trabalho de Deus relacionado aos homens. Tudo que diz respeito aos homens, os agentes de Deus para interagir conosco, são anjos e arcanjos. Agora, querubins e serafins são uma outra categoria de anjos usadas para louvarem a Deus, para guardarem os interesses de Deus no céu e até mesmo aqui na terra. Quando Deus expulsou o Adão do paraíso, ele colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida, para evitar que Adão tomasse daquele fruto, depois que ele estava no pecado, e comesse do fruto, se eternizasse como um pecador e não pudesse ser resgatado. Então, querubins e serafins, nós vamos ver que serafins, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, nós vemos o Senhor no templo. Isaías tem uma visão do Senhor aparecendo lá no templo, e diz que ele estava cercado, rodeado pelos serafins. Então, serafins e querubins, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 1, o Senhor está montado sobre um querubim. Há um salmo, se não me falha a memória, 84, que diz que o Senhor cavalga, voa, montado em querubins. Então, é difícil para nós entendermos e até explicar como é que Deus pode montar em um anjo. Mas lá em Ezequiel capítulo 1, se vocês quiserem depois, leem todo lá, que vocês vão ver que é um querubim, um ser extraordinário, né? Que mete medo na gente, porque é uma criatura que não conhecemos, uma estarrecedora, estrondosa, e sobre, em cima daquele anjo,
que Ezequiel entendeu lá no capítulo 10, que ele era um querubim, então em cima daquele querubim estava o trono de Deus. Deus estava montado nele, provando o que diz Salmo, que Deus cavalga montado em querubins. Então tudo isso só para os irmãos entenderem o que é um querubim, o que é um serafim. São anjos de glória, uma categoria específica de anjo, que estão intimamente ligados a Deus. Eu digo que são os assessores imediatos de Deus. Em cima da tampa da arca tinha querubins desenhados, nas cortinas do templo tinha querubins. Então tudo que está ligado a Deus está sob responsabilidade de querubins e de serafins. Então daí serem eles assessores imediatos de Deus. Então, dito esses pormenores, então veja que esse anjo, Lúcifer, como alguém quer dizer, ou diabo ou Satanás, depois do pecado, nenhum desses nomes é o nome dele, mas ele era uma criatura bastante privilegiada, estava na presença de Deus, era um assessor imediato de Deus, servia na presença de Deus e tinha toda uma indumentária e um cargo, um ofício destacado, né? Algo realmente grande. No verso 15 aqui de Ezequiel 28 está escrito: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado até que se achou iniquidade em ti. Então ele era perfeito, né? Se alguém quisesse saber, ver alguma coisa perfeita, bonita, bela, não precisava olhar para outro ser. Olhando para aquele querubim, que era esse anjo, se via muita beleza. Mas ele, por ser tão grande, ele quis ser maior ainda. O grande problema dos grandes é não se contentar, achar que ele pode ser o que imaginar, não é? Como os homens aqui, os faraós do Egito, os reis da Babilônia, os Césares de Roma, homens que chegaram ao auspício de achar auspício, eu disse, não hospício, e achar que podia ser Deus. Auspiciar é almejar, é querer, é desejar. Perdoe-me, não estou aqui inferiorizando o saber e nem o conhecimento de vocês, mas por ser uma palavra rara, então é melhor que deixe claro para evitar qualquer confusão. Hospício é lugar, é internato de pessoa desequilibrada mentalmente, é quase que como manicômio. Então, queridos, vejam aí, este anjo almejou, sendo tanto quanto já era, ele quis mais, ele quis ser igual a Deus. Então nós vamos ver o que ele quis ser, como ele quis ser igual a Deus, e não só isso, ele contaminou outros. Aqui a Bíblia diz, o verso 16, na multiplicação do teu comércio encheu-se o teu interior e pecastes, pelo que te profanei fora do monte de Deus e te fiz perecer. Então, qual o comércio? E para quem ele comercializou? Para os outros anjos. Ele começou a comercializar uma ideia, ou vender uma ideia de que aqueles anjos que o apoiassem a se tornarem igual a Deus ou tomar o lugar de Deus, porque é sempre isso que ele quis, ele quer tomar o lugar de Cristo. Então aqueles que os ajudassem, que ele os favoreceria, dando funções e cargos melhor, como os políticos desta terra, né? Me apoiem aqui, porque se eu for eleito, eu vou ajudar vocês, eu vou fazer. Então ele fez essa patifaria toda lá no céu. Política é um negócio que nasceu primeiro no coração de Satanás. Ele comercializou essa ideia diabólica de superar Deus, e para isso ele contou, né? Ele angariou apoios, prometendo coisas mirabolantes, coisas melhor do que o próprio Deus já tinha dado, para você ver como é ambicioso esse anjo. E agora eu convido vocês para verem aqui no capítulo 14 do livro do profeta Isaías, para vocês verem mais um pouco a ambição desse anjo e a consequência louca que ele atraiu para si mesmo, né? Parte dela. Não podemos em um vídeo falar de tudo, mas não há tempo. Mas vamos falar aqui algumas coisas. Então, Isaías 14, a partir do verso 11, está escrito: derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Como eu disse, ele era músico. Por debaixo de ti haverá uma cama de larvas, um estrado de larvas, e vermes serão a tua coberta. Filho da alva, aquilo que eu disse, da onde São Jerônimo tirou o nome Lúcifer.
Ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das mais altas estrelas de Deus, estrela que anjos, acima dos mais altos anjos de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas estrelas e nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Abismo aqui é o inferno, né? A prisão maior de demônio no inferno é chamada de abismo, poço do abismo. Apocalipse capítulo 9 fala do poço do abismo, de onde estão milhões de anjos que junto com este anjo pecou, foram presos dentro daquele abismo ali, selado, e lá estão até o dia do juízo, de onde sairão para serem removidos para o inferno definitivo, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Então o verso 16 vai dizendo, os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este aquele que fazia todos tremer e todos perecer, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que aos seus cativos não dava liberdade. Então aqui, até aqui só já dá para a gente ter uma ideia, porque os textos da Bíblia sempre, como eu disse lá em Ezequiel, está uma alusão ao rei de Tiro, e aqui também está sobre Babilônia. Mas a gente pode ver que quem teve estas ambições de ter o seu trono ao lado do Altíssimo e ser maior do que qualquer outro anjo, nunca foi nenhum imperador da Babilônia. Por mais que eles também fossem ambiciosos e que também se considerassem deuses, eles não tiveram essa arrogância e essa petulância toda. O Satanás, sim, é quem teve. Agora, amados, vejam vocês aí a consequência. Esse cidadão que habitava no céu, vivia com aquelas vestes suntuosas, paramentosas, esplendorosas, radiante de luz e de glória. Por onde ele ia, ele encandecia o ambiente com a sua glória. Ele estava na presença de Deus, era um músico que louvava a Deus junto com outros anjos. Agora, olha que ambiente inaudito, inefável este ser habitava. Veja vocês agora para onde ele foi lançado, para o mais profundo do abismo, uma prisão de demônios, um poço terrível, de onde aquele poço é semelhante a uma caverna cheia de excrementos, lugares ambíguos, ora muito quente, ora muito frio. Deus já me permitiu ter um pouco destas visões. É algo que Alfred Hitchcock, o cineasta francês de filmes de terror, nem nos seus maiores sonhos algum dia pensou coisa desse nível. É algo realmente asqueroso, é algo terrível, imaginário, não cabe dentro do raciocínio pequeno, mediano nosso do homem, por mais que ele seja sábio. Mas aqui nesse texto nós temos uma pálida noção. O verso 11 diz assim, ó, você foi derrubado na cova foi a tua soberba. Também o teu dom, né, a tua harpa foi derrubada junto contigo, o teu ministério caiu junto contigo. Diz assim, ó, a tua cama será uma cama de larvas. Já imaginou o que é isso, gente? Todos aqueles animais, aquelas lagartas asquerosas, bichos terríveis, não sei se os irmãos já tiveram esse privilégio ou desprivilégio, mas a maioria das larvas, das lagartas, elas fedem. Existe umas lagartas de deserto que são grandona, que aqueles bichinhos que ficam em pé lá no deserto, eles se escondem no buraco, mas quando eles saem, eles ficam em pezinho, só em duas patas. Parece que eles chamam-se lêmure, não sei se é esse o nome. Tem lá aqueles bichinhos que ficam em pezinho.
um bichinho peludo. Aqueles bichos, ele come aquelas larvas. Só que o bicho é tão fedorento, é tão nojento, que antes de comer eles rolam ela na areia várias vezes, porque ela vai soltando um líquido, ela vai soltando um ácido, e aquele ácido diz que é fedorento por demais. Então ele rola ela várias vezes na areia, come ela com areia, para não sentir tanto o gosto e o cheiro daquele líquido horrível que aquela larva expele. Então diz que Satanás vai, não só ele, creio eu que outros anjos junto com ele, e até homens pecadores, não é? No livro do profeta Isaías, capítulo 66, versos 24, vai dizer que o bicho e o verme nunca morrem. Então esses bichos nunca morrem, estarão ali atormentando as pessoas o tempo todo. Ele vai estar deitado sobre esse monte de vermes, o estrado de sua cama será isso aí, uma cama de vermes, de bichos asquerosos, e a sua coberta também é a mesma coisa, né? Cadê? Está aqui. Aonde está aqui? Debaixo de ti, o estrado de tua cama será de larva asquerosa, e a tua coberta de vermes. Olha que coisa terrível. Então, gente, olha, não pense vocês que Deus é brincadeira, não. Deus abençoa e dá as coisas. Mas quando alguém bate de frente com Deus, quando ele encara a justiça de Deus, se prepare, porque o sofrimento é grande. E esse sofrimento está destinado a todos os rebeldes. Rebelião é tudo aquilo que leva o homem a se opor, a se posicionar contra Deus, né? No grego, essa palavra ela chama anomos, né? Que traduzido para nós veio como iníquo. Então, iníquo ou anomos é aquele que se opõe a Deus. E nós vemos que quantas pessoas têm se oposto a Deus sobre esta terra. Não só anjos, pessoas também, aos milhares, se oposto a Deus todos os dias. Olha aqui a consequência, né? Eu lembro que minha esposa morre de medo de baratas. Agora já pensou ter que dormir em cima de larvas, em cima de esses bichos terríveis aí? Bichos que mesmo que você esteja no fogo, eles não morrem? É um negócio para se pensar e se refletir. Pastor, o senhor está colocando medo nas pessoas? Não estou colocando medo, eu estou mostrando o que a Bíblia diz, porque as pessoas não querem ler, não querem conhecer, as pessoas não buscam conhecimento, vão chegar no inferno de peito aberto. A visão que Napoleão Falcão teve do inferno, ele disse que viu pessoas chegando no inferno, elas se estarreciam de tal modo, eram tantos gritos, porque elas não imaginavam. Desde a entrada, antes de entrar, elas já se estarreciam com o que via, só o vislumbre daqueles portais do inferno. E diz que elas não eram colocadas lá para dentro, elas eram chutadas a pontapés por aqueles anjos das trevas que lá estão. Então, gente, não espera coisa boa. Coisa boa, se você quer, fique com Jesus. Ele é que morreu. Você acha que Jesus morreu, passou por toda aquela humilhação, deixou o seu trono de glória, louvor dos anjos, veio a esta terra, encarou toda aquela desgraceira que a gente bem conhece, para nos salvar? Se fosse para nos salvar de coisinha pequena, jamais ele teria feito isso. Ele veio porque ele bem sabia o que é que aguarda um pecador que não encontrar salvação. Então eu quero encerrar esse vídeo aqui. Eu vou depois gravar outros vídeos complementando o assunto, mas eu quero dizer para você que teve a paciência de me acompanhar até aqui, se você quiser detalhes minuciosos sobre esses livros, você vai ver no link abaixo aí, ó. Eu tenho os meus livros, está aqui, ó. A Grande Tribulação fala desse assunto. Sinais iminentes da volta de Jesus também tem coisa boa. O último livro que escrevi, Anjos, Quem São e o que Fazem, fala inclusive de Satanás e do seu trabalho e de outros anjos e dos pecadores, para onde irão junto com estes anjos na consumação das coisas. E tem aqui Galardão, não é? Um manual prático para o desenvolvimento cristão, livro que ensina o crente a produzir
porque tudo que nós fizermos nesta terra de bom, o salvo receberá no futuro recompensa. Assim como o pecador vai receber punição pelos seus pecados não salvos, né? Não perdoado, porque ele não buscou perdão, o salvo irá receber galardão por toda a obra realizada. Como está escrito, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo para receber tudo aquilo que nós fizemos através do corpo ou no tempo do corpo. Se você gostou deste vídeo, compartilhe ele, se inscreva aí no meu canal, me ajude a estar divulgando esse trabalho, passe isso para outras pessoas, mesmo os crentes, porque tem muito crente, principalmente, não quero aqui discriminar igreja nenhuma, mas tem muita igreja hoje que só sabe falar de prosperidade, não sabe falar que há um inferno terrível para onde as pessoas ricas, milionárias e coisas mais estão indo aos milhares todos os dias, porque ser rico, ser abençoado materialmente não tem nada a ver com o céu. Para ir para o céu você pode ser milionário, mas pode ser pobre. O mendigo Lázaro era pobre o suficiente para ser um mendigo, mas tinha o mínimo necessário de fé que lhe permitiu ir para o céu. Já o rico, apesar de rico, nunca acreditou, porque achou que a sua riqueza já lhe dava tudo o que ele precisava. Ele morreu e foi lá para o inferno. O relato está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, capítulo 16, a partir do verso 11, se não me falha a memória, vai lá, ou do 31. Vai lá e você verifica se não é isso. Então, muito obrigado por ter tido a paciência de estar comigo até aqui. Divulgue esse vídeo e esteja preparado para os próximos. Muito obrigado.